Voltar aqui é o Gustavo Lopes Pires de Souza. Ele é mestre especialista em direito desportivo, tá falando com a gente direto do Chile. Falou, até brincou assim, o fuso horário é um pouquinho diferente, mas a gente vai tentar esclarecer um pouquinho. Seja bem-vindo, Gustavo. Nós somos pegos de surpresa aqui com uma bomba, né? Com o Rony entrando na justiça contra o Atlético, não deve mais jogar pelo clube. O Gustavo Scarpa talvez até seguindo pelo mesmo caminho. O que a lei diz? Será que esses jogadores eles vão conseguir realmente obter sucesso e conseguir deixar o Galo dessa forma? Bem-vindo. Oi, gente. Muito obrigado. É um prazer poder estar aqui com vocês para a gente tentar entender e esclarecer um pouquinho essa bomba que realmente caiu tanto no futebol mineiro, principalmente para os atleticanos, mas também com repercussões jurídicas muito relevantes. A legislação brasileira hoje, a gente não tem mais a lei, quer dizer, a Lei Pelé continua existindo, mas no que diz respeito aos contratos de trabalho dos atletas de futebol, a gente aplica a Lei Geral do Esporte. E a Lei Geral do Esporte, que é uma lei relativamente nova, tem aí 3 anos, ela estabelece a possibilidade de rescisão indireta, ou seja, por culpa do clube empregador, no caso de inadimplemento contumaz de FGTS, de direito de imagem, enfim, de toda e qualquer verba que o atleta tenha direito. E aí vem o ponto. Enquanto antes o entendimento que vigorava era de que seria necessário um atraso de pelo menos 3 meses, a nova lei agora traz o termo contumaz. O que é o inadimplemento contumaz? O inadimplemento contumaz é o costume de estar sempre devendo. Então, não importa o número de meses que se está em atraso. O que importa é se aquele empregador a todo momento atrasa um pouquinho e paga com atraso, atrasa um pouquinho e depois paga com atraso. E é o que parece que tem acontecido no Atlético. A gente tem visto na imprensa a todo tempo falar em atraso de salários, em atraso de premiação, em atraso de direito de imagem, e depois o Atlético vai lá e avisa que quitou. Mas a gente percebe que o Atlético está invariavelmente atrasando aí um pouquinho as suas obrigações para com seus atletas. Ô Gustavo, Stefano falando aqui, prazer falar com você. Deixa eu só te fazer uma pergunta, porque na nota o Atlético cita o CLT, né, o salário na carteira de trabalho e o direito de imagem. E pelo que você falou aí, são obrigações contratuais de uma forma geral, né? Ou seja, tem, por exemplo, luvas que são colocadas em contrato, tem outras situações também. Isso também entra dentro desse conceito aí? Isso poderia também levar a essa rescisão, por exemplo, luvas, premiações, outros tipos de pagamentos? Sim. Quando vigia a Lei Pelé, com relação aos contratos de trabalho de atleta, havia essa possibilidade de interpretação. O salário está em dia, estou atrasando outras coisas, mas o que mantém o atleta no clube e o que eu tenho que cumprir para não ter rescisão indireta é o salário. Com a nova Lei Geral do Esporte, a legislação ela ficou bem clara. Ela estabelece o atraso de salário e o atraso do direito de imagem como motivos para a rescisão indireta, mas depois, num parágrafo um pouco mais abaixo, ela estabelece assim: considera-se salário todo e qualquer direito remuneratório do atleta. E depois ela ainda reitera: inclui-se nas obrigações os pagamentos de FGTS e demais verbas previdenciárias. Logo, o não depósito do FGTS no prazo ou o não recolhimento do INSS no prazo também são causas, motivos para a rescisão indireta. Aí vale falar para todo mundo: o que é rescisão indireta? Rescisão indireta é aquela rescisão por culpa do empregador. A gente ouve muito pessoal falar assim: o empregador dizendo, vou dar uma justa causa no funcionário. A rescisão indireta é a justa causa para o empregador. O funcionário, o atleta é um funcionário do clube, ele rescinde o contrato de trabalho porque o clube deu causa. Daí, no caso do futebol, ele sai sem ter que pagar a multa e ainda tem ele o direito de receber multas. É um prejuízo danado, tremendo para um clube como o Atlético, que nesse momento tem dado dicas de que não está financeiramente bem. Ô Gustavo, prazer, quem está falando é Luiz. Obrigado por estar falando aqui com a gente.
Eu queria tirar uma dúvida com você que surgiu agora também. Eu vi muitas mensagens em redes sociais falando sobre isso, da questão da multa, realmente. O Atlético, se o Rony consegue essa rescisão, ele ainda pode ter, o Atlético pode ainda ter que pagar algo referente a algumas multas ou ainda pelo restante do contrato que ele teria com o Atlético ainda teria que arcar com mais alguma coisa em relação ao Rony, ou é só realmente a rescisão do contrato a partir dali? Eu queria tirar uma dúvida com você, Luiz, obrigado por estar falando aqui com a gente. Eu queria tirar uma dúvida com você que surgiu agora também. Eu vi muitas mensagens em redes sociais falando sobre isso, da questão da multa, realmente. O Atlético, se o Rony consegue essa rescisão, ele ainda pode ter, o Atlético pode ainda ter que pagar algo referente a algumas multas ou ainda pelo restante do contrato que ele teria com o Atlético ainda teria que arcar com mais alguma coisa em relação ao Rony, ou é só realmente a rescisão do contrato a partir dali? O clube teria sim que pagar um valor ao clube, porque a legislação prevê a cláusula indenizatória desportiva e a cláusula compensatória desportiva. Uma, quando o atleta dá causa ao fim do contrato, e a outra, quando o clube dá causa ao fim do contrato. Nesse caso, tendo o empregador, o Atlético, dado causa à rescisão do contrato de trabalho, o contrato é rescindido, o atleta é colocado, fica no mercado livre para assinar com quem ele quiser, e o Atlético ainda tem que pagar para ele a cláusula indenizatória / compensatória. Só para ficar mais fácil, a multa, vamos usar esse termo, a multa pela rescisão por culpa do clube. E aí, eu acho legal até o pessoal entender, quando um empregador normalmente paga aqueles 40% do FGTS, né, para demitir um funcionário, ou se o funcionário propuser uma ação de rescisão indireta, ele fica livre, ele rescinde o contrato de trabalho e recebe a multa do FGTS 40%. Essa multa equivale à multa do FGTS para o funcionário comum. Então, a resposta é sim. Se qualquer um dos atletas conseguirem no juízo do trabalho a rescisão do seu contrato por descumprimento por parte do clube, o clube vai ter que pagar a eles a multa por essa rescisão. Ô Gustavo, tudo bem? Rodrigo Genta que tá falando, obrigado por atender a gente. Uma questão, isso dá indício que o Atlético realmente está devendo e não deve ser só o Rony. Outros atletas podem seguir o mesmo caminho? Podem. E aí é legal te dizer, talvez é possível que o Atlético até não esteja devendo mais, tá? É possível que o Atlético até pagado. Entretanto, a legislação fala em atraso contumaz, em inadimplemento contumaz. Então, ainda que o Atlético tenha agora corrido, juntou, pagou 3 meses, botou tudo em dia, o fato do Atlético estar a todo momento já ia ser, porque eu ouço dizer, e eu não tenho nenhuma vergonha de falar isso, eu sou atleticano, então eu acompanho bem o Atlético, eu sempre tenho ouvido dizer, de novembro do ano passado para cá, a todo momento que o Atlético está devendo salário, ou direito de imagem, ou alguma coisa. Então, ao longo aí de 8, 9 meses, o Atlético tem reiteradamente ficado inadimplente com as suas obrigações contratuais para com os atletas. Então, ainda que o Atlético hoje eventualmente esteja adimplente, essa conduta reiterada de não cumprir o contrato pode levar, sim, a essa rescisão indireta. E aí o caminho é o atleta ir à Justiça do Trabalho, pedir uma liminar, uma tutela antecipada, e aí o juiz do trabalho, se ele identificar ali que tem os requisitos, né, urgência e probabilidade, ele dá a liminar e libera o atleta para assinar outro contrato de trabalho com qualquer clube que ele queira.